Também orar para que Deus neste momento nos guie na sua palavra, em nome de Jesus, amém? Oremos. Senhor, o Senhor tem nos dado, Senhor, o dom da generosidade, para a gente contribuir com alegria na tua casa, e vim agradecendo por termos condição de participar do momento do ofertório, sinal de que o Senhor tem aberto as suas portas celestiais e nos abençoado. Obrigado, Deus, por cada família que tem investido na tua obra neste lugar e tem sustentado esse ministério, avançando e proclamando a tua palavra. Oramos também, Senhor, pedindo que o Senhor multiplique as bênçãos sobre o teu povo, que os celeiros sejam transbordados, abundantes, que o Senhor faça também abundar os nossos corações de alegria por estarmos participando, Senhor, desse grande investimento que é o reino de Deus. Pedimos agora também por momento da palavra, Senhor, que tu fales aos nossos corações, pois tu és o Deus que fala conosco, o Deus que traz-nos uma palavra de maneira bem direcionada. Por isso, Pai, rogamos tua bênção nesse momento, que o Senhor tenha liberdade neste lugar para falar com a sua igreja, e que corações e ouvidos estejam abertos, e que o Espírito do Senhor guie a sua palavra a cada coração que está aqui, com o poder do seu santo, o poder do seu Santo Espírito, em nome de Jesus, amém, Senhor. Evangelho de João, capítulo 2, meus irmãos, o versículo 13, vamos falar de maneira objetiva sobre aqueles que superam as dificuldades. Quem são essas pessoas que superam? Quais são as marcas, características? No capítulo 2 de João, no versículo 13, está Jesus entrando no templo, purificando o templo, fazendo uma ação aparentemente violenta, mas tem todo por trás um zelo pela casa de Deus, um zelo pela honra de Deus, um zelo pelo nome de Deus. Jesus purifica o templo em João capítulo 2, versículo 13, e vamos extrair daqui algumas características que são daquelas pessoas que superam, elas conseguem avançar, superar. Diz a palavra do Senhor em João 2,13: estando próximo à Páscoa dos judeus, Jesus subiu para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas e virou as mesas. E disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinais nos mostra para fazer estas coisas? Jesus lhes respondeu: destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Estando ele ainda em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome, mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos, e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Deixe sentar, meus irmãos. Meus amados irmãos, existem na nossa vida situações naturais que a gente supera de maneira simples. Existem situações que são naturais
existem situações que são espirituais. As necessidades, as situações naturais, a gente consegue superar elas de maneira bem simples. Quando você tem uma fome, você recorre a um alimento, come e supera aquela fome. Se você tem necessidade de qualquer outra coisa natural, você tem como superar isso de maneira bem simples, sem esforços demasiados. Mas quando se trata de necessidades e situações espirituais, aí sim, você vai ter que superar aquilo e com um grande esforço. Quem é cristão já há um tempo sabe como é difícil se levantar. Fácil é a gente cair. Mas para se reerguer de novo, há uma grande dificuldade. E esse texto de Jesus aqui no templo nos revelam que há pessoas que elas conseguem superar as situações, por mais difíceis que sejam. Mas também o texto nos revela que há pessoas que elas realmente precisam da graça do Senhor para superar. Vamos entender o que está acontecendo aqui com Jesus. Ele saiu, narrativa de João aqui, do Caná da Galileia. Ele está vindo de um casamento. 3 dias depois, houve esse casamento. Ele foi para esse casamento, realizou lá o primeiro milagre. Dali ele subiu para Jerusalém e entrou no templo. É bom destacar que essa Páscoa que Jesus aqui está prestes a celebrá-la é a primeira Páscoa de Jesus com o seu povo. E ele está subindo a Jerusalém, ele entra no templo, e aqui, meus irmãos, ele encontra aquele cenário bem corrompido. Quando a gente lê aqui o texto, a gente vai ver o escritor dizendo: olha, aqui no templo tinha, dentro do templo, nas mediações do templo, nas muralhas dentro do templo, tinha bois, tinha ovelhas, tinha pombas, tinha cambistas sentado. Ele nos chama a atenção que há um cenário que não parece um cenário cristão. Eram homens trocando moeda, outros convertendo moedas, porque só podia fazer negócio no templo, tinha que pagar lá uma taxa no templo também. Havia uma corrupção, meus irmãos, muito grande aqui. Os sacerdotes estavam corrompidos em dar propina para aqueles que vendiam bois, para aqueles que vendiam e queriam fazer o sacrifício no templo. Havia realmente um coligamento, tanto no sacerdócio, como nos pastores de ovelhas que vendiam ovelhas caríssimas. Assim que a ovelha entrava nos murais do templo, ela valeria muito mais do valor natural dela. Então, tudo isso era um esquema. Naquele tempo de Jesus, havia também no templo ali uma corrupção muito grande. O sacerdote recebia do camarada que trocava, que vendia a ovelha dentro do templo, mais caro. Havia um mercado ilícito. E tudo que se passava dentro do templo custava muito mais. Jesus chega nesse cenário, todo mundo vendendo seu boi, sua ovelha, gritando, os cambistas gritando. E Jesus olha para aquele cenário e ele, tomado pelo um zelo santo, toma cordas nas mãos e começa a expulsar aqueles cambistas e vendedores, a qual Jesus os acusou de estar tornando a sua casa um covil de ladrões. Meus irmãos, isso aqui nos ensina que Jesus está mexendo com um sistema corrupto que já durava anos e anos, décadas e décadas. Ele estava expulsando do templo pessoas que já estavam ali não há poucos anos, há muitos anos. Havia um sistema funcionando que os grandes daquela época lucravam com ele. Jesus chega e começa a limpar o templo que foi construído para adoração, para orações, para reservado sim
para simplesmente ali o povo adorar a Deus. E ele toma essas cordas nas mãos, e os discípulos, enquanto Jesus fazia essa ação, eles lembraram de uma passagem lá dos Salmos, que o salmista dizia: o zelo da tua casa me consumirá. O zelo pelas coisas de Deus. Muitas vezes é necessário que a gente use de maneira extrema para que mantenha-se aquilo que é de Deus de maneira sagrada e permaneça sagrado. Jesus não aguenta. Atento para uma questão: ele foi criado por ali. Todo ano ele estava naquele templo, mas nesse ano que ele entra ali como Messias, no primeiro ano do seu ministério, ele não suporta fazer de conta que está acontecendo algo e que ele não tem nada a fazer. Ele pega as cordas, ele começa a expulsar e tira do templo todos que estavam negociando e roubando ali dentro da casa do Senhor. Com isso, os judeus perguntam a Jesus: com que autoridade o Senhor está fazendo isso? O Senhor está expulsando a gente daqui com que autoridade? Jesus responde uma palavra que tem várias interpretações, mas ele diz: olha, destruí este templo, e eu ressuscitarei, e eu o reconstruirei em 3 dias. E eles ficam sem entender, pensam que Jesus está se referindo ao templo físico que Herodes construiu, e diz: como é que você vai reconstruir um templo em 3 dias que foi construído em 46 anos? E o Senhor deixa bem claro para aqueles homens, para aquelas pessoas, que ele estava ali zelando pela casa do Senhor, o zelo pela casa de Deus. Ao sair dali, Jesus viram muitas pessoas crendo nele, mas criam nele porque ele estava fazendo milagres, curando, libertando pessoas. Jesus então, conhecendo o coração deles, Jesus disse: olha, essas pessoas de fato não são fiéis na sua fé. Elas não têm uma fé realmente garantida, porque Jesus viu o coração dela, versículo 25 diz, e sabia e conhecia a natureza humana, e não é digna de confiança. Jesus sabia que muita gente estava crendo nele, falando que cria, seguindo ele como se cresce, mas porque tinham visto os sinais. Na vida de Jesus, a gente pode extrair daqui algumas características que podem estar presentes também na vida daquelas pessoas que Deus levanta para superarem na sua existência. Nós sabemos que tem pessoas que nascem de um jeito e morrem do mesmo jeito. Nós sabemos que tem pessoas que elas vivem a vida toda e não avançam. Elas não conseguem avançar. É por isso que eu entendo que no mundo há dois tipos de pessoas: aquelas que conseguem avançar e superar situações difíceis, e aquelas que simplesmente se acomodam e ficam ali. Eu morei em Bezerro por 13 anos, e lá tinha um senhor que desde que ele era jovem e já era idoso, esse homem sempre foi relojoeiro. Em toda a sua vida, em toda a sua história, ele morreu como relojoeiro. E ele nunca avançou, nunca cresceu em nada. Sempre foi aquela mesma pessoa, aquele mesmo costume, aquela mesma rotina. Ele levantava de manhã, ia para a sua lojinha de relojoeiro e ficava lá, consertava os relógios, voltava para casa a tal hora certinho. E aquela vida não mudou, nunca avançou. Eu entendo, meus irmãos, que existem pessoas que superam as situações, mas para isso, essas pessoas têm que ter algumas atitudes. Jesus tinha uma aqui, que nós podemos listar. Jesus é esse tipo de pessoa, que ele está predisposto a romper com o passado e avançar para um futuro glorioso.
Queridos irmãos, o que Jesus está fazendo aqui no templo, limpando a casa de Deus, vai ser já um prenúncio da igreja que está hoje aqui reunida. A casa do Senhor, na época de Jesus, estava corrompida. Imagina o sacerdote oferecendo sacrifício, e aquela multidão comprando e vendendo, aquela empurra, pombo voando, e eles ganhando dinheiro além da conta pela venda daqueles animais. Jesus rompe com esse sistema, e Ele está aqui com coragem, Ele está predisposto a romper com esse sistema que está até então predominando em Jerusalém, e diz: não, isso aqui não pode continuar. As pessoas que superam na vida são aquelas que resolvem romper com o seu passado, ou com o passado que está circundando ao seu redor. As pessoas que muitas vezes são presas a práticas, a mentiras, a uma vida que, carregada de jugo, prende as pessoas. Jesus é esse tipo de pessoa, que ele não se rende, ele não se conforma com o que está acontecendo. Ele está reagindo, ele está tendo uma ação que mesmo aos olhos de muitos parece que Jesus está com raiva e está agindo na força da raiva, na força do ódio, mas na realidade ele está agindo na força do amor, na força do zelo, na força do cuidado com as coisas de Deus, das coisas sagradas do Senhor. Jesus é esse tipo de pessoa, meus irmãos, que ele revela para nós que ele resolve romper com esse sistema presente e diz: nós precisamos avançar, nós precisamos tornar isso aqui, casa de Deus, um lugar de fato de adoração, de bendizer ao nome do nosso Deus. Amém? Eu acredito que isso aqui é uma das atitudes mais difíceis da gente tomar na vida. O que muito existe hoje é gente covarde, não tem coragem de fazer, de enfrentar. Não, porque vão pensar de mim mal, vão ficar falando mal de mim, vão ficar isso, aquilo, outro. Meus irmãos, a largata é um bicho feio, peçonhento, molhado, gelado, frio. Mas a Bíblia, a história nos conta, a costume nos conta que essa largata se transforma numa linda borboleta, colorida, cheia de vida, voando. Mas para ela chegar a ser uma borboleta bonita, teve que ter coragem de passar pelo casulo, romper todo aquele processo, e entra nesse processo todo e chega na melhor parte da sua vida. Amém? O que eu quero que nessa igreja possa ter em sua mente é que o nosso Senhor, Ele nos ensina que nós precisamos ter coragem para romper com tudo aquilo que está ao nosso lado e que não é da vontade do Senhor. Se a gente não tiver essa coragem, nós vamos estar cada dia mais presos, subjugado a um sistema, a um costume, a um hábito, a pessoas, a instituições, e nós precisamos romper com o que seja que esteja permeando ali a nossa vida e esteja atrofiando o nosso avanço. Jesus passou aqui e Ele fez a parte dele. Ele viu o templo como estava, ele cresceu naquela cidade, ele vindo por ali todos os anos, mas nunca ele fez isso. Mas quando ele teve autoridade como filho de Deus, como Messias, para fazer, ele o fez. As maiores decisões e mudanças deste mundo até hoje já aconteceram porque Deus usou algumas pessoas para romperem com alguma resistência. Nós só estamos aqui sentados, organizados hoje, porque Deus usou lá atrás pessoas para romper com aquilo que estava impedindo da igreja avançar. A sua família, a sua casa, a sua história, ela não vai ser superada, ela não vai avançar enquanto a gente não romper com algumas coisas que gritam, insistem em permanecer, mas não é da vontade de Deus. E às vezes a gente tem que tomar decisões que assustam outras pessoas. As pessoas ficaram assustadas com Jesus, os discípulos ficaram parados, e Jesus sai com aquela corda nas mãos, expulsando todos do templo.
dizendo: a minha casa é casa de oração, não é covil de ladrões. Que o Senhor nos ajude, meus irmãos, a romper e a gente continuar superando e avançando para a glória de Deus. Jesus, então, aqui, o versículo citado sobre Jesus, quando ele faz aquela ação, é que o nosso Senhor, os discípulos, lembraram da passagem bíblica: o zelo pela tua casa me consome, o zelo da tua casa me consumirá. Amém? Queridos, a ação de Jesus em expulsar aqueles homens do templo, aqueles ladrões, ela é motivada por um ardor, por um zelo, por uma motivação muito forte. Amém? Aqui eu aprendo que se no coração de Jesus ardia esse zelo pelas coisas do Pai, porque já pequenininho ele foi no templo e estava lá no meio dos grandes homens entendidos, e os seus pais procurando ele, atordoados. E Jesus, quando é encontrado por Maria, ele vai dizer: tu não sabes que eu tenho que cuidar das coisas de meu pai, na casa de meu pai? Queridos, eu entendo aqui com Jesus que nós só vamos ser pessoas que superam as grandes situações da nossa vida se a gente tiver como motivação maior Deus e a sua palavra. Você assiste uma palestra motivacional, você sai todo positivo, mas esse fogo depois ele se apaga. Mas se Deus e sua palavra é a motivação que arde dentro de nós, diz a palavra do Senhor que essa palavra se renova todos os dias, todas as manhãs. E se ela se renova, ela renova quem está nela. Consequentemente, eu sou muito possivelmente capaz de superar qualquer situação, se Deus é a minha força, se Deus é a minha motivação, se eu estou fazendo algo motivado por Deus, pela sua palavra, pelo zelo dele na minha vida, então eu sou uma pessoa capaz de superar qualquer coisa. Santo Apóstolo falou: tudo posso naquele que me fortalece. Se a palavra dele, se os ensinos do Senhor, se as promessas de Deus ardem dentro de nós, nós seremos pessoas capazes de romper em qualquer situação adversa que tiver na nossa frente. A história está cheia de exemplos, a igreja está cheia de testemunhos de Deus usando pessoas pequenas e Deus fazendo as pessoas pequenas vencer coisas grandes, invencíveis até. Jesus nos ensina com a sua atitude que nós precisamos fazer de Deus e sua palavra a maior motivação da nossa alma. Quem é que para, meus irmãos, um coração que está ardendo por Deus? Quem é que consegue parar ou refrear uma vida que está sendo usada fortemente pela palavra do Senhor? Nós vemos o exemplo clássico do rei Davi. Foi ungido rei, mas não era rei. E mesmo assim, ao ouvir alguém praguejando contra o seu Deus, ele, como ele era pequeno, franzido, ele disse: eu vou lutar com esse camarada, porque ele não conhece o Deus de Israel. No coração de Davi, naquele instante, quando ele viu aquele praguejamento, e ele viu seus irmãos tudo escondido, com medo do gigante, e ele disse: como é que vocês podem se esconder? Esse homem está praguejando contra o nosso Deus. Nós precisamos fazer alguma coisa. E lá vai Davi, lhe emprestam uma armadura, ele diz: eu não quero. Ele vai no riacho, pega as pedrinhas, coloca na sua fenda e começa lá a girar. E é com essas pedrinhas que ele derruba o gigante, e que ele vai lá e corta a cabeça do gigante, e Deus é glorificado. Quando Deus é a motivação maior do nosso coração, nada nesse mundo consegue nos parar. Amém? Quanto mais a igreja era perseguida, mais a igreja vitoriava. Quanto mais se matavam os cristãos, mais os cristãos morriam louvando, glorificando o nome do Senhor. Amém?
Que o Senhor nos ajude a fazer dele e sua palavra a nossa maior motivação. Eu aprendo em terceiro lugar, meus irmãos, com essa ação de Jesus, que nós só seremos pessoas que superemos as nossas adversidades se a revelação do Evangelho estiver dentro de nós. Jesus olham para aqueles homens que o criticam e perguntam a Jesus: com que autoridade o Senhor faz isso aqui? Porque o Senhor está quebrando e expulsando todo mundo. Com que autoridade o Senhor faz isso? E o Senhor disse: olha, destruí este templo, este santuário, e em 3 dias eu o reconstruirei. O que ele está dizendo aqui para esses homens judeus é que se vocês me matarem hoje, daqui a 3 dias eu vou estar vivo de novo. O que é que está passando dentro de Jesus, na mente de Jesus? Meus irmãos, na mente de Jesus está ali a convicção. Está aquele ali que tem autoridade sobre a morte, autoridade sobre enfermidade, autoridade sobre todo tipo de moléstia, dificuldades da vida. Está ali um homem que tem a plena revelação, a completa e perfeita revelação do Evangelho, o poder de Deus entre nós. Jesus é esse homem que está ali diante daqueles judeus dizendo: eu tenho autoridade sim, e mesmo que vocês pensem que podem me matar, eu vencerei a morte e ressuscitarei. Mas aí, queridos, a gente só é capaz de superar as coisas nesta vida quando a gente tem esse Evangelho dentro de nós. Vocês lembram do santo apóstolo Pedro? A história da tradição da igreja diz que este homem foi mandado ser morto pelo imperador da sua época, e designaram para o apóstolo Pedro crucificação. Sua morte seria ele também crucificado como foi o Senhor. Diz as escrituras que Pedro disse: olha, eu não sou digno de morrer como o meu Jesus. Eu não mereço morrer tal como ele morreu. Me coloquem de cabeça para baixo. Eu quero morrer crucificado como foi designado, mas eu não quero morrer como meu Senhor, porque eu não sou digno de morrer como ele morreu. Qual é a força que ardia dentro de Pedro? A força do Evangelho. Ele me salvou, ele me amou, ele deu a sua vida por mim. Queridos, quando o Evangelho de Deus se torna revelação clara em nosso coração, a gente consegue superar qualquer dificuldade. Quando eu sou revelado, eu sou liberto, porque a Bíblia diz que aquele que está conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando eu sou liberto, eu sou prontificado para servir a Deus, porque quando a gente é liberto, Deus nos chama para servir, e é servindo a gente adora ao Senhor. Amém? Amém? Eu aprendo então, queridos irmãos, que pelo poder do Evangelho, pelo poder da palavra de Deus, pelo poder de crer naquilo que o Senhor designou para nós, a gente consegue avançar e superar qualquer coisa. Para fechar, Jesus nos ensina que as pessoas que superam na vida são aquelas que se enchem de uma fé genuína, e não de uma fé de aparência. Jesus então, no versículo 23 ao versículo 25, ele encontra pessoas crendo nele. Olha, era Páscoa, muitos vendo os sinais de Jesus que ele fazia, creram nele. Mas Jesus, versículo 24 diz: o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos, e não precisava que ninguém desse testemunho dessas pessoas para Jesus, porque Jesus sabia quem era, o que era a natureza humana. Ou seja, as pessoas que se enchem de uma fé de aparência, uma fé de crer porque estão vendo, uma fé de crer porque simplesmente estão ouvindo falar. Mas Jesus sabe que o que nos mantém, meus irmãos, firmes e avançando é a fé genuína da palavra de Deus. E a fé que a Bíblia diz que é fé, é aquela que a gente crê, porque a Bíblia diz que nós, ouvindo a palavra de Deus,
cremos nela. E crendo nessa palavra, nós designamos dentro de nós, agora formamos dentro de nós essa fé genuína. Jesus viu que muita gente ao redor dele, mesmo dizendo com os lábios que cria nele, mas não tinha uma fé genuína. Eu aprendo aqui, meus amados irmãos, que as pessoas que superam são aquelas que conseguem se encher de uma fé genuína, diferentemente de uma fé hipócrita, de uma fé falsa, de uma fé misturada, de uma fé de aparência. Jesus nos ensina que aqueles que se enchem de uma fé genuína, eles conseguem superar qualquer coisa. Isso aqui está sendo revelado para nós porque Jesus via o coração das pessoas. E Ele sabia o conteúdo de fé de cada uma. Tal como Ele pode olhar para nós aqui nesta noite e ver o conteúdo de fé que está dentro de nós, se é genuíno, se é verdadeiro ou não. Que nós temos nos alimentado espiritualmente. Será que isso tem gerado fé genuína em nós? Eu vi um vídeo, que o vídeo mostrava um camarada tomando um cafezinho, uma xícara. Acho que vocês devem ter visto também. O cara tomando lá o cafezinho dele na xícara, lá bem bonitinho. E na hora que ele está aqui tomando, vem uma pessoa, passa nele, derruba o café. Foi-se embora e ele fica olhando. E ele começa a dar uma lição sobre isso. Ele falou: olha, o que é que caiu aqui da minha xícara? Caiu o quê? Porque o que tinha dentro era café. Tinha que cair café. E aí ele vai aplicar a nós a lição. Quando esbarrarem em você, o que é que vai cair de você? O que tiver dentro de você. E aí ele vai dizer: esbarrar em Jesus. O que foi que tinha dentro de Jesus? Amor, paz, consolação, sabe, carinho pelas vidas, milagre, poder. Esbarraram em Jesus, os fariseus esbarraram em Jesus, a grande prole ali daquele povo rebelde esbarraram em Jesus. E o que foi que saiu dele? Graça. E a pergunta que vem a seguir é essa: se esbarrarem em você, o que é que vai sair? A pergunta mais importante é essa. Acorda Cauã aí, por favor, quem está do lado dele aí. Que se esbarrarem em você, o que é que vai sair de dentro de você? Eu já vi crente dizendo: se pisarem no meu pé, no meu calo, eu rodo a baiana. Já tem aquele outro que diz: não, mexa com todo mundo, menos com minha família. Eu me transformo. A grande questão, meus irmãos, o que está enchendo a nossa vida, o que está se enchendo o nosso viver, a nossa mente. E com certeza alguém vai esbarrar em você. E se você estiver cheio de uma fé genuína, você vai transbordar esta fé em forma de amor, de graça, de perdão, do que for preciso. Aí você sabe muito mais é a quantidade de pessoas que estão enfermas, doentes, que ao pequeno esbarrar nelas, elas se explodem, e sai contaminando, e sai esbravejando, ninguém segura. O nosso tempo é esse tempo terrível, meus irmãos. As pessoas estão nessa natureza, doentes. E nós precisamos, sobretudo, como cristãos em Cristo Jesus, nos encher de uma fé genuína. Porque quando esbarrarem em nós, vão ver que de alguma forma nós tivemos contato com Jesus. Amém? Eu quero dizer para a igreja que é nós que somos filhos de Deus. E quando eu digo isso, eu não me classifico melhor do que ninguém. Nós precisamos continuar
vivendo como filhos de Deus. O mundo está mudando, meus irmãos. O mundo está indo de mal a pior. Vocês estão assistindo como o Brasil já está pegando fogo, com as prévias, né? Carnavalescas. O Brasil já está fervendo de ponta a ponta. Há uma chave de legalidade espiritual que é concedida ao diabo nessa época. Não se faça de inocente. Os prefeitos, governadores entregam suas cidades, seus estados ao diabo. As ruas são abertas, são fechadas, para que ali seja livre o trânsito da carnalidade, do pecado e tudo que é mal. Nós somos os filhos de Deus que temos que nos encher de fé genuína. E isso se faz quando? No culto de doutrina, em casa examinando a palavra de Deus, orando, se consagrando, para que a igreja do Senhor vai vir contra ela, e está vindo contra ela, e vem contra nós, grande multidão, e vai esbarrar na igreja. A igreja precisa estar cheia de Deus. Você precisa estar cheio de Deus para que, quando as pessoas esbarrarem lá na sua casa, porque o cristão não precisa procurar problema. Os problemas lhe procuram para testar a sua fé. Algo acontece do nada. Alguém que você se dá tão bem, as coisas começam a mudar. E nós precisamos, meus irmãos, ser pessoas que sejam capazes de superar qualquer situação adversa. E isso só é possível se arder em nós o agradar a Deus, o glorificar a Deus, o viver para a glória do Senhor. Se nós enchermos nosso coração de palavra de Deus, sabe, nós precisamos cultivar os bons costumes de cristãos. Nós precisamos cultivar a presença de cristãos ao nosso lado, porque Jesus disse para a gente lá, nas palavras de Davi no Salmo 1, né? Não se assente na roda dos escarnecedores. Ah, mas o pastor trabalha numa empresa, todo mundo é incrédulo. Sim, mas você não está ali se assentando, está trabalhando. Você precisa continuar cultivando, meus irmãos, as boas práticas de um cristão. O domingo ainda é do Senhor. O jejum ainda é força para vencer a carne. A oração ainda faz efeito, tanto rápido como longo prazo. Deus ainda permanece o mesmo no meio da igreja, curando, viu? Salvando pessoas no leito de morte. A gente precisa, meus irmãos, cultivar as boas práticas de um cristão. O mundo é outro caso. Nós somos o povo de Deus. Nós temos que cultivar e desfrutar, vivenciar dos princípios que Deus estabeleceu na sua palavra. Sendo isto o que arde em nosso coração, a gente vai fazer como Jesus. Se for preciso, a gente vai fazer as situações que muitas vezes para muitos é escândalos, para muitos pode ser chocante. Você pode se tornar manchete nas redes sociais, mas desde que isso seja pelo zelo da glória de Deus, pelo zelo da palavra, da honra e de louvor a Deus. Amém? Nós precisamos estar prontos a sofrer por Jesus. Nós precisamos estar prontos a agir em defesa do nome de Jesus. Foi isso que Jesus fez. Ele pegou cordas, entrou no templo, expulsou os que estavam fazendo coisas erradas lá dentro. Ele tinha autoridade para isso. Ele foi enviado para isso. E Ele espera que a igreja na terra, a sua igreja, também seja esse povo que se prontifique a estar do lado de Jesus, lutando contra tudo que é mal, contra tudo que é contra a vontade do Senhor. Amém?
Vocês lembram da política passada que a gente teve a eleição no nosso país, como foi? Vocês lembram muito bem o que houve de famílias rompidas, amizades, casamentos. Eu conheço casamentos que se acabaram por causa daquilo ali. Vocês vejam como a coisa se aflora. E se a gente partir para o lado do interior, como dizem meus irmãos aqui, a coisa fica mais grossa. E a minha oração naquela época era essa: Senhor, coloca esse ardor pelo teu evangelho. Coloca esse fervor, essa defesa, sabe, de mortal, de dar ali, colocar a mão no fogo por fulano. E ir para a BR, ir para esse protesto, ir para um monte de coisa, por um homem. Veja o que Deus precisa ver em nossos corações. O ardor que houve no coração de Jesus. Está pronto a enfrentar um sistema maligno, corrupto. Mas Jesus faz a sua parte. Como se estivesse prontificando, dizendo: eu não vou participar nem compactuar com isso aqui. Eu vou me levantar. Vou fazer a minha parte. Querido, Deus espera que você faça a sua parte. Deus espera que você faça o que está no seu alcance de fazer. A cada um de nós foi dada uma medida de fé. E o Senhor espera que cada um use a medida de fé que Ele lhe deu. Talvez você não encontre alguém com o tamanho da fé que você tenha. Mas Jesus não esperou encontrar alguém para ir com Ele lá no templo e expulsar o povo. Ele não esperou ninguém. Ele foi sozinho. Ele expulsou a todos dali, sozinho. O zelo era mais forte. O ardor de Jesus pela escolha sagrada do seu Pai eram mais fortes. E eu creio que é esse mesmo ardor que Deus quer que se encontre em nosso coração, para que a gente se levante e rompa com tudo que é contra Deus, com tudo que é fora da vontade de Deus, a partir de dentro da nossa casa, até onde Deus permitir que a gente assim faça. Não permita que as coisas que é contra a vontade de Deus se instalem lá na sua casa. Pode ser o que for, pode ser bonitinho, pode ser legal, pode ser da moda, pode ser uma coisa que parece que tem nada a ver, né? Estão dizendo que nada a ver, é um demônio do inferno. Mas a gente precisa se posicionar, meus irmãos. E para isso nós precisamos nos encher tanto mais da palavra de Deus. Você não sabe como meu coração dói nas quarta-feiras aqui no estudo da palavra, a igreja em casa. Como meu coração dói, chega aqui na culto de oração, tem alguns irmãos orando e outros em casa, e eu sei que estão disponíveis para vir, mas não vêm. Porque algumas pessoas pensam que para vir para a igreja tem que estar descansado, sem cansaço nenhum, sem doença nenhuma, sem problema nenhum. Tem que estar 100% apto para vir para a igreja. E nós nos enganamos. No dia que a gente aceitou Jesus, a gente fez um compromisso com Deus de estar na sua casa. É porque é isso que alimenta a nossa fé. É isso que mantém a gente de pé, viu? As gotinhas que você ouve na quarta-feira, as orações que você faz na segunda noite, as pregações que você ouve no domingo à noite, essas gotinhas que vão fortalecendo a gente e vão fazendo a gente permanecer de pé. Amém. Para quando o dia mau chegar, a gente tem reserva para usar. A gente não tomba logo de cara, não. Espera aí. A gente resiste. Tem algo ali nos sustentando. Aleluia. Que é o nosso Senhor. Amém? Olhe para o seu irmão do lado, diga para ele: meu irmão, tenha mais zelo pelas coisas de Deus na sua vida. Amém? O que tem de Deus lá na sua vida? Tudo é de Deus. Para onde você olhar é de Deus, né? Portanto, que nosso coração esteja comprometido com a causa do reino de Deus. Amém? Que você não somente vista a camisa do Evangelho no domingo à noite para vir para a igreja, mas vista domingo de manhã também, vista segunda à noite, vista quarta, vista quinta à tarde, enfim, onde você puder se reabastecer e se fortalecer nisso, faça-o.
Façam, porque o nosso Senhor está voltando. Quem tem vida de oração sabe que o tempo não é mais tempo de ficar brincando, porque Jesus está voltando. Seja você velho, novo, não importa a idade, é tempo da gente buscar o Senhor e termos um compromisso maior com Deus e rompermos com tudo o que é contra ao Senhor. Baixe sua fronte, por favor. Pai, eu quero abençoar a tua igreja nesta noite, e que a bênção do Senhor, aquela bênção que faz a gente ser motivado, Pai, aquela força que nasce do teu Espírito Santo brotando dentro do nosso coração, esta força, esse ardor, meu Senhor, comece a se manifestar dentro do coração do teu povo. Quem está frio, meu Deus, o Senhor aqueça com o teu fogo do Espírito. Quem está, Senhor, abatido, tristonho por motivos banais desta vida, deste mundo, sejam alegrados na alegria que nunca se acaba, a alegria do teu Espírito Santo. Meu Deus, eu oro por uma igreja que o Senhor levante nela o desejo, a motivação de viver intensamente, radicalmente para Deus. Que o Senhor nos dê força para romper com o pecado, romper com o engano, romper com o mundo, romper com os prazeres desta carne, deste mundo, Senhor. Senhor, ajuda o teu povo, ajuda a tua igreja, Senhor, a romper com essas coisas que estão aí para nos parar, para nos afastar de Ti. Eu sei que tem crente aqui que está travando lutas, meu Deus. O cristão luta, o cristão peleja, o cristão atravessa desertos terríveis. E nós precisamos, meu Senhor, da tua graça nesses momentos para superar qualquer que seja a dificuldade. Senhor, fortalece tua igreja, dá a ela ousadia, unção de ousadia, unção de força nova, unção de renovação para te fazer ficar de pé e parar de deter com coisas pequenas e fazer caminhada na trilha dos caminhos de Jesus. Ajuda este homem, Senhor, ajuda o teu povo, esta mulher, este jovem, essa criança a romper nesta noite com tudo que nos embaraça, Senhor. O Senhor está com seus olhos fitos neste lugar, e o Senhor deseja ver um coração aberto, que o Senhor sabe que é fraco, que o Senhor sabe e reconhece que não pode, que é limitado, mas um coração que está rendido nas tuas mãos, Senhor. É tudo que o Senhor quer, um coração rendido aos teus pés. É tudo que o Senhor espera, uma igreja rendida aos pés do Senhor. Não importa quanto ela é fraca, não importa quanto ela é pobre financeiramente, não importa quanto ela é limitada nos seus recursos, Deus deseja uma igreja entregue e rendida na sua presença. Se você quiser fazer isso com o Senhor, você faça com Ele, diga: Senhor, eu sou fraco, eu sou limitado, eu sou pequeno, Senhor, mas eis aqui a minha vida, eis aqui o meu coração fraco, Senhor, débil, propenso a errar, a cair, a fraquejar, mas eis aqui nas tuas mãos, Senhor. Se você sentir desejo, faça isso com Deus nesta noite, e chame Ele: Senhor, venha me fazer romper, venha me habilitar com tuas forças, com teus poderes, me habilitar para eu ser alguém que rompa com essas minhas muitas vezes limitações, que tem alguma coisa ou alguém ditando para mim fazer, e eu vou lá e faço porque não tenho força para dizer não. A carne está gritando para eu pecar, o mundo está bravejando, me chamando para longe de Deus. Há uma grande multidão, Senhor, me empurrando, como empurrava aquele cego, dizendo: cala-te, cego, Jesus não vai te ouvir. Mas é mentira. Nós nos colocamos hoje aqui, meu Deus, em tuas mãos, nas mãos poderosas do Senhor, para que o Senhor levante o teu povo com ousadia para romper com tudo que é mal e focar os olhos em Cristo Jesus
e fazer, aleluia, o caminho seguindo as fileiras do bom samaritano, do bom Senhor. Pedimos em nome de Jesus, ó Deus, repreende a preguiça espiritual que nos deixa dormir até tarde, não orar, não vir à tua casa, que muitas vezes coloca cansaço. Repreende, meu Deus, esse espírito de preguiça que vem do maligno para nos atrofiar na caminhada. Não tem vontade de orar, não tem vontade de ler a tua palavra, que fica uma vida minguando, cada vez pingando ali, cada vez morrendo mais. Oramos para que o Senhor faça um milagre, porque o Senhor chegou na casa daquela viúva e multiplicou o azeite, porque ali tinha panelas suficientes para multiplicar. E nós estamos rodeados de panelas ao nosso lado aqui. São vidas que o Senhor usou e usa para nos abençoar. São amigos, são irmãos, não são estranhos, não são inimigos, são irmãos em Cristo. Se temos panelas, o Senhor vai encher essas panelas. Se há vasilhas, o Espírito Santo não vai cessar de derramar o seu azeite em nossas panelas. Aleluia. O Senhor vai encher e vai nos fazer romper com tudo que é mal, porque Ele é poderoso para derrubar o gigante com a pedrinha só. Porque Ele é grande o suficiente para vencer a morte. Dizer, espírito de morte que está na tua vida, de moleza, de tristeza, vai embora em nome de Jesus, porque Deus é vida. E Ele diz: eu vim para que tenham vida com uma abundância. É o Deus vivo atuando na sua igreja, na sua morada, no seu povo. É o Deus vivo que comprou o seu povo com o seu sangue, reinando sobre a sua igreja, chamando a sua igreja: vamos seguir, vamos avançar, vamos romper com o mal, vamos avançando. Lá na frente está o general nos esperando, aleluia, para a gente cantar o hino da vitória e ser coroado com coroa de glória, aleluia. Não é uma coroa perecível, não é uma coroa corruptível, não, é a coroa de glória incorruptível, a vida eterna em Cristo Jesus. Ele prometeu, Ele é fiel. Larga esse negócio aí, venha para os pés de Jesus. Larga isso aí dessa vida, larga essa prática em nome de Jesus. Quem foi que disse que você tem que ficar preso a isso? Jesus te libertou. O sangue de Jesus já foi derramado por você. Hoje, aqui, agora, o sangue dele pode ser derramado por você. Se você confessar os seus pecados, ele passa em você o sangue que te liberta, o sangue que te sara, o sangue que te abençoa e te perdoa. Portanto, nessa noite, faça esse trato com o Senhor. Eis-me aqui, Senhor, a minha vida em pedaços, talvez, minha vida suja, talvez, minha vida está maculada, meu Deus, cheia de defeitos, Senhor, mas eis aqui a minha vida. Os olhos do Senhor estão sobre esta casa, Ele vê a sua condição, Ele sabe quem é você, Ele conhecia e conhece todos os nossos corações. Ele só espera isso. Eis-me aqui, Senhor, a minha vida, o meu coração, a minha mente, o meu pecado, a minha impotência, tudo, Pai, eu entrego em tuas mãos. O Senhor fará milagres. Amém. Quando Ele pregar um coração rendido, e Ele usará para a glória do seu santo e poderoso nome. E o nome de Jesus será exaltado em você, que não é nada, em você que é pequeno, que está há um bom tempo lagrimejando, chorando e pedindo: Senhor, meu Deus, ouve o meu clamor, Senhor. Um dia Ele vai te dar força para você romper, mas tudo começa na rendição, na humildade, no se prostrar-se e dizer: Senhor, me ajuda, concede-me a tua graça, porque a tua graça me basta.
E ela se aperfeiçoa nas minhas fraquezas, Senhor. É através dela que o fraco se levanta de novo. E alguém vai dizer: hoje se levantou, ainda se levantou. Porque Deus é forte. Deus é forte. Ele tem planos para a sua igreja. Ele tem desejos para a sua igreja. Seu propósito é guiar a sua igreja. É levantar um povo forte, marchar com firmeza. Porque o tempo é chegado. O tempo é chegado. E Deus está procurando um que esteja ali na brecha, dizendo: Senhor, eis-me aqui. Conte comigo, Senhor. Conta comigo, Senhor. Eu sou pequeno, eu sou pobre, eu sou fraquinho, sou necessitado, mas o Senhor cuida de mim. É o Senhor que sonda corações, que vê o teu coração, que vê o teu estado. Sorriso no rosto, mas lá dentro Ele está vendo como está a situação. Ele contempla o estado real, original da tua alma, que ninguém vê, ninguém conhece, mas Ele vê. Ele é onisciente, Ele é poderoso. E o Deus que vê é o Deus que age. É o Deus que socorre você. É o Deus que te renova. É o Deus que te dá forças para você se levantar no meio da multidão e não se curvar. E muita gente pedindo para você desistir, para você parar, para você ir para outra forma, ir para outro lugar. Mas o Senhor te chamou. Ele tem um chamado para você. Ele está aperfeiçoando o teu caráter, para que no momento certo o teu chamado seja atendido. Enquanto isso não for concluído, Ele não vai te chamar. O chamado está de pé, mas Ele está moldando o teu caráter, para na hora certa alguém vai te ver, e alguém vai te chamar, e você será um meio pela qual Deus será glorificado e engrandecido na terra. Querido Deus, abençoa a tua igreja. Abraça a tua igreja nesta noite, Pai. Dá a ela a força, a ousadia para se levantar e romper com tudo que está adiante de nós, nos impedindo de avançar, nos impedindo de fazer a tua vontade, Jesus. Use esse povo, Senhor. Use essa igreja para ser instrumento usado e afinado nas tuas mãos. Por essa noite na tua casa, como dizia Davi, não há lugar melhor do que estar na presença de Deus. Amém. No meio do povo de Deus. Que o Senhor Deus nos ajude e nos dê esta alegria de alegrar-se quando nos disserem: vamos à casa do Senhor. Senhor, purifica o nosso coração para ajudar o irmão que está do lado. Ajuda-nos a sermos igreja que vivencie os costumes bons, meu Senhor, da igreja primitiva. Nos ajuda a ajudar, nos ajuda a amar, nos ajuda a suportar, nos ajuda a tolerar, nos ajuda a perdoar, nos ajuda a sorrir, a honrar, nos ajuda a abraçar, Senhor, nos ajuda a tratar bem, nos ajuda a orar, nos ajuda a persistir, nunca desistir. Ajuda-nos, ó Deus, como igreja, a continuarmos avançando, rompendo com tudo que é mal e avançando para aquilo que o Senhor já tem preparado para nós, porque os teus propósitos não podem ser frustrados. Abençoa esta igreja em mais uma semana. Pedimos que o Senhor abençoe todos aqueles que estão enfermos, acometidos de alguma enfermidade. Visita teu povo, Pai, aqui em hospitais, em lugares distantes. Que a unção da cura vá lá, desça sobre ele e sobre ela, em nome de Jesus. Que o Senhor sossegue esses países aflitos em guerra. Que o Senhor tenha misericórdia daqueles que estão ali padecendo por todas essas guerras. Os teus justos que estão ali também sofrendo, as crianças. Senhor, oramos para que o Senhor tenha misericórdia.
E em todo o mundo, meu Pai, sustenta a tua igreja, para que nós possamos estar sendo preparados para o grande dia do chamado final. Que o Senhor alarme o nosso coração para o tempo urgente que estamos vivendo, para que possamos, Senhor, dia após dia, se apegar, se agarrar mais com Jesus, e se esbarrar na gente por aí, que transborde o amor de Deus, a graça, a paciência, a misericórdia, as consolações do Santo Espírito de Deus, e esteja sobre todo o povo de Deus, de hoje para todo sempre. Amém. Ouve, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, Jesus Cristo.